Salve, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, tá liberado hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Tá liberado ficar sem camisa, né? Pô, vai começar a nutelada. Começou o vídeo, o cara tá sem camisa, eu nem vejo o vídeo inteiro. Foda-se, irmão. Calor dos infernos no Rio de Janeiro, tô dentro de casa. Não dá pra ligar o ar-condicionado ainda não, ainda não. Quem sabe? Quem sabe? Mais pra frente, quando eu tiver lá 50, 60, 90 mil inscritos, como vários youtubers aí de lá. Ô, Léo Pix, faz o Pix. Família, faz o Pix. Vinhetinha bem rápido. E agora, família, eu vou falar pra vocês da nossa parceira aqui, ó. Aí, de repente, eu... Porra, bota até um casaco aqui, irmão, tá ligado? Bota até um casaco, liga o ar no máximo. Cheio de dinheiro, foda-se, mas agora não dá não. Agora tem que ser assim, sem camisa, ao natural, ao natural. Pô, pelo amor de Deus, a Nutelada. Falando em Nutelada, um forte abraço aos Nutelas que o meu amigo Rogério Vicente, tamo junto, Rogério, foram encaminhar esse vídeo. Ô, geração Z, geração Alfa, preste atenção no seu clube, tá? Se você tá vendo esse vídeo e você vai continuar, eu sei que você vai continuar, fica ligado, cara, porque o Vasco vai depender de você. Entendeu? Eu tenho até medo de quando isso acontecer, mas, abrindo a sua mente agora, você pode tentar entender que não é só campo e bola, irmãozinho. Não é só, não. Ou geração Z, geração Alfa. Nem sempre a geração Y, a geração X e os baby boomers vão estar aí, ó. Aqui nesse mundo não, irmãozinho. A gente já tá, ó. Daqui a pouco a gente tá partindo e vai depender de vocês, essas cobranças aí, tá? Geração Alfa. Meu Deus. Geração Z. A Nutelada do caralho. Bom, galera, vamos lá, olha só. O tema de hoje, eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao RCE do Vasco. Cara, independente de você ser favorável ou não, a clube empresa, você tem que prestar atenção fora do campo e bola. Não adianta você hoje, tá? Não, eu quero que seja empresa e tem que ser porque tem que mudar o caralho. Isso já tá errado pra mim, no meu ponto de vista, tá, galera? Porque o Vasco foi vendido pra brigar lá em cima no topo, pra ganhar a porra toda, como disse o Carlos Osório, por diversas vezes aí. Mas, enfim, vamos esquecer isso. Esquece isso. Esquece campo e bola. O Vasco, como clube empresa, ele precisa estar de acordo com a lei. E o que diz a lei da SAF? A lei da SAF diz que o clube que se torna empresa, ele tem 6 anos para pagar o seu RCE, 6 anos para pagar 60% do RCE. Se ele conseguir pagar a sua dívida em 60% em 6 anos, o que acontece? Esse clube ganha mais 4 anos para pagar o restante da sua dívida. Ou seja, o Vasco tem uma dívida de 700 milhões de reais e o Vasco tem 6 anos para pagar 420 milhões de reais. O Vasco deve pagar. Tem que fazer isso. E se isso não for feito, o que acontece? Qualquer ex-jogador, qualquer ex-funcionário, qualquer empresa pode pedir a falência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso está na lei, tá, galera? Não sou eu que estou falando, não. Isso está na lei. Inclusive, a gente trouxe um especialista aqui, o seu Gustavo Lopes, bem lá atrás, e ele já tinha falado sobre isso. Isso, inclusive, é uma das coisas, entre 500 milhões de coisas que eu tenho contra a esse modelo de clube-empresa. Porque o clube pode ir à falência. Tá bom, vou passar aqui algumas fotos, aqui, alguns slides para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Dívida do Vasco, 700 milhões de reais. Isso aí por baixo, tá, galera? Por baixo. Vamos botar 700 milhões que fica mais fácil da gente entender. Não parece não, tá? Não parece, mas o acordo entre o Vasco e a Justiça, né, o RCE, foi firmado em setembro
de 2021, ou seja, 2 anos atrás. 2 anos atrás. 60% dos 700 milhões devem ser pagos até 2027 para continuar com o RCE e ter mais 4 anos para quitar as suas dívidas. Ou seja, 420 milhões devem ser pagos até 2027. 70 milhões por ano devem ser pagos ao RCE até 2027. 70 milhões por ano. Mais ou menos 5,83 milhões de reais por mês. Isso, galera, isso fora os juros, tá? Fora os juros. Isso é só para pagar mesmo, para quitar o RCE. E passados 2 anos de pagamentos ao RCE, o Clube de Regatas Vasco da Gama pagou um total de quanto? 45 milhões. Fonte O Globo, a gente vai ver essa matéria aqui. Matéria da Globo do dia 12/9/2023. Veja quanto o ex-jogador Rildo ainda tem a receber do Vasco. Galera, essa matéria fala sobre o Rildo que jogou no Vasco lá em 2018 e o que importa pra gente é aqui embaixo. Vamos lá, olha só. Ele diz aqui que o Rildo tá na fila do RCE, que o RCE do Vasco ainda tá pagando as suas prioridades, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com deficiências, enfim. Mas vamos ao que importa. Desde que centralizou suas dívidas em setembro de 2021, o Vasco está na fase de pagamento a credores prioritários, que são idosos, pessoas com doenças graves, gestantes, vítimas de acidente de trabalho ou quem aceita reduzir até 30% o valor da dívida original, por exemplo. O Vasco até aqui quando, galera? Olha só. Até aqui quando? 12/9/2023. Vamos lá. O Vasco até aqui, 12/9/2023, pagou 45,2 milhões em dívidas no RCE, mecanismo ao qual é obrigado a destinar 20% de sua receita corrente. Aqui eles esqueceram de botar receita. Corrente líquida mensal. Em junho, o depósito foi de 3 milhões de reais, 2.308 para dívidas trabalhistas e parará para dívidas cíveis. Ou seja, o Vasco até aqui, segundo a Globo, até 12/9/2023, pagou 45 milhões de reais. Ou seja, a média do Vasco anual de pagamento ao RCE é 22,5 milhões de reais por ano. 1,87 milhões ao mês de média. Para chegar daqui a 6 anos com o RCE em dia, deveria pagar 5,83 milhões de reais, mas só paga 1,87 milhões por mês em média. Uma diferença de 3,96 milhões de reais ao mês. Careca, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, que daqui a 6 anos, se o Vasco mantiver apenas os 20% do pagamento do RCE, que é estipulado por lei, o Vasco daqui a 6 anos só vai pagar 135 milhões de reais, o que não é nem 20% das dívidas reais do Vasco. Ou seja, daqui a 4 anos, em 2027, a 777 Partners vai ter que pagar 565 milhões à vista para o RCE do Vasco. E vocês acham, mantendo essa média, né? Mantendo essa média de pagamento. E vocês acham que eles vão pagar? Irmão, tinha que pagar 120 milhões no dia 2/9. Hoje já são 27. Não pagaram. Não pagaram. Você vê o quão perigoso isso é para o Vasco. Qualquer credor, irmão, qualquer credor, se eles não pagarem no pau lá em 2027 esses 565 milhões, qualquer credor do Vasco pode pedir a falência do clube. E aí vai vir aquele monte de credor pedir. Vai acontecer tudo o que aconteceu com o clube associativo, muito pior até, porque o clube ainda conseguia fazer acordos. Como que se você vai fazer acordo agora que você está num regime centralizado de execuções e você sabe que você tem que pagar? O que a 777 devia fazer, cara?
Cara, um bom gestor, o que ele devia fazer? O que o dono do Vasco devia fazer? A gente tem, por lei, pagar 20% das receitas. Mas 20% das receitas serão suficientes daqui a 6 anos para a gente pagar 60% dessas dívidas? Não, então vamos aumentar. Vamos aumentar o pagamento mensal para que a gente possa chegar nos 6 anos e cumprir o que a lei diz. Tá fudido, irmão. Não vai pagar nem 20%. Você já parou para pensar nisso, Vascaíno? Não. Não quero pensar nisso não, careca. Tá bom. Você tem uma matéria do UOL hoje dizendo que a 777 quer parcelar 400 mil que deve. Não é o Andrei não, tá, galera? Essa dívida que saiu aí, referente ao Andrei, não é a dívida do Vasco com o Andrei, não. Essa dívida é com uma empresa que detinha os direitos de imagem do Andrei. Não é a dívida do Andrei dos 30% do passe que ele tinha, não. Isso aí é outra coisa, é outra dívida. Vamos ler a matéria aí do UOL. Vasco paga parte da dívida com o Andrei e pede novo parcelamento na justiça. O Vasco pagou uma parcela correspondente a 30% de uma dívida cobrada na justiça pelo volante Andrei, já vendido ao Chelsea. O que aconteceu? A cobrança da empresa feita para a assinatura dos contratos de imagem do jogador envolve 662 mil do Vasco, como bônus de renovação contratual. O Vasco atrasou o pagamento do montante total, mas disse à Justiça que pagou um boleto com os 30% de sinal, 198,6 mil, segundo o documento da qual o UOL teve acesso. O clube ainda inseriu no bolo 20 mil de custas processuais e 66 de honorários advocatícios, totalizando um depósito de 285,3 mil reais. O Vasco ainda pediu que seja aceito um parcelamento de 70% restante da dívida com o Andrei, 463 mil reais em 6 parcelas de quanto, careca? De quanto? Ô, senhor! O número do capeta, do capiroto, 77 mil, com correção monetária cada mês. Mas esse não é o valor que o Vasco deve ao Andrei, não, galera. Isso aí é uma dívida que o Vasco tem com a empresa AS8 Sport, que cuidava do direito de imagem do Andrei. Irmão, o que o Vasco devia ao Andrei era 30% do passe, mais de 8 milhões de reais. Não é essa mixaria aí não, irmão. Essa mixaria aí que a 777 está tentando parcelar na justiça é só o direito de imagens, que o Andrei tinha uma empresa que cuidava desses direitos, renovou lá em 2022, mas no contrato tinha que se o Andrei fosse vendido, o Vasco tinha que quitar em até 90 dias o valor integral, que eram 800 mil reais. O Vasco pagou só a primeira parcela, não pagou o restante, e aconteceu tudo isso aí que a gente viu na reportagem do UOL. Mas esse não é o valor que o Vasco deve ao Andrei. O Vasco deve ao Andrei 30% do passe dele, que a gente não sabe até onde está dando isso aí, irmão. Não tivemos mais notícia relacionadas a isso. A gente não sabe se já pagou, se não pagou, como é que tá isso na justiça, a gente não sabe. Mas não é o valor do Vasco que deve ao Andrei, não, tá? Isso aí é a empresa AS8 Sport que tá cobrando o Vasco por causa dos direitos de imagem do Andrei, que é 800 mil, irmão. É 800 mil. Não é os 30% do passe do Andrei, não, que tava na faixa lá, o Vasco tava devendo 8 milhões de reais. Então, assim, galera, olha só, vamos lá. Espero que você tenha entendido esse vídeo. É preocupante, já são 2 anos de RCE do Vasco e o Vasco pagou apenas 45 milhões. Aí você tira, né? 420 menos 45, vai dar 375 milhões de reais. Se o Vasco não pagar esse valor daqui a 4 anos, quando chegar daqui a 4 anos, quando chegarmos lá em 2027, a 777 vai ter que pagar, de quitar de uma vez, 565 milhões de dívidas do RCE. E vocês acham que eles pagarão? Você tá vendo como tá, já tá, ó, fora os aportes da 777. Em relação ao RCE, já tá, irmão, já tá criando mais uma bola de neve. A bola de neve tá aumentando, porque a média do Vasco de pagamento é 1,87 e deveria ser mais de 5 milhões de reais. Enfim, espero que você esteja antenado a isso, vascaíno.
E você não fique só com bumbum dando bote, como diz o pai Carlos. Se atente ao seu clube, irmão. Porque daqui pra frente, o que você acha que hoje é salvação, amanhã pode ser um pesadelo, valeu? Tamo junto, forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.